Sabe que a culpa com relação aos filhos é fatal. Eu acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que não questiona se eu não podia ter dado mais. Isso desde sempre, desde que soube da gravidez. Será que eu posso fazer melhor, viver uma gravidez melhor? Até que ele chega na idade adulta. E daí, na idade adulta, ele toma as suas próprias decisões. Nossa! Aí que bate a culpa, e porque você não concorda com as decisões, e daí você fala, ai, será que eu devia ter feito? Será que eu devia ter falado? Será que... Então, culpa e pai e mãe, tá tudo misturado. Existem culpas silenciosas e existem culpas escandalosas. Eu costumo dizer que a culpa, a gente tem sempre o pequeno e o grande dentro da gente. Então nós temos o inferior e o superior. Nós temos o mal e o bem. A gente tem sempre dois. Então não tem só quem é o superior, o que se acha, tarará. Porque dentro dele tem um inferior. Então assim, a gente tem sempre os dois. E a culpa, do meu ponto de vista, é o oposto à arrogância. Os pais, eles têm um poder sobre os filhos, indescritível, porque é aquela vidinha que está na sua mão. Isso te dá um poder, similar a Deus, sabe? Como se nós fôssemos co-criadores. Então esse é o poder da arrogância, ficar embaixo dessa arrogância, como nós temos os dois, a gente tem a culpa. Então, achar que você é aquele que vai formar aquele filho exatamente do jeito que você quer, que você tem todo esse poder, que sim, ele nunca vai sair desse caldeirão que é o sistema familiar. Você tem mesmo esse poder, mas achar que ele tomou esta ou aquela decisão, ou que o futuro será este ou aquele determinante porque você fez ou deixou de fazer, é uma super arrogância. E a arrogância, quando a gente entra nela, é só de sobrevivência, porque a culpa é uma sensação de incapacidade que vai nos matar. Então, a gente cresce para sobreviver e vai para arrogância, né? Eu tenho poder, eu posso, eu dou conta, eu consigo e tal. E eu sou o importante, né? E graças ao meu comportamento, sim, é verdade, você tem todo esse poder. Mas quando você fica nesse lugar, não querer sair, né, do lugar de Deus, mas é só proteção à sua culpa. Quanto mais assim, mais lá você tá desconfiado, você não conta pra ninguém, mas você vive. É a tal da culpa silenciosa. Quanto mais culpa você tem, mais desqualificação você dá pro seu filho. É como se você tirasse dele a competência dele. Eu fui o culpado dele entrar nas drogas. Ele foi para o lugar das drogas, ou ele foi para o lugar de ser o CEO da maior multinacional do mundo, ou ser o professor doutor da melhor universidade do mundo. Tanto num lugar como no outro, de novo, os espectros, né? Tanto no pior como no melhor, tem esse meio do caminho, e tudo que o nosso filho faz, nós vamos sentir ou decepcionados ou orgulhosos. Quanto mais você diz que, olha o que eu fiz, eu devia ter feito, porque se eu não tivesse feito, eu bati tanto nele, mas se eu não tivesse, mas eu não bati nada, eu deixei, eu fiz, eu mimei, mas se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, será que se eu fosse, será que se eu não tivesse trabalhado, será que se eu tivesse mudado a babá, será que se eu não tivesse deixado ele naquela escola, será que eu deixei com a minha mãe e isso foi ruim, será que, como se você tivesse todo o poder para mudar o destino dessa criança. Sim, nós temos todo esse poder por um tempo. O que ele vai fazer com isso, aí é responsabilidade dele. Então, sim, a gente precisa olhar para as nossas crianças, sim, a gente precisa dar de nós e não dar coisas, sim, a gente precisa enquadrá-los, a gente precisa dizer não, e a gente precisa saber que os nossos filhos vão copiar tudo que você fizer, inclusive a culpa. Mas a gente precisa saber também que somos seres humanos. E dentro da nossa humanidade, nós amamos o que é possível.
nem temos o poder divino, nem somos os incapazes e incompetentes. Os dois extremos é uma mentira. Nós somos seres humanos com uma capacidade de amar indescritível e foi o que você fez. Mas, como você, lá nos seus 12 anos, foi influenciado 100% pelo seu sistema familiar, vamos buscar lá onde está a arrogância de que ele será quem eu quero ser, quem eu quero que ele seja, e aí eu tenho essa capacidade de decisão, onde foi que você aprendeu e aonde você aprendeu a culpa, porque é tudo cópia e repetição. A gente precisa parar com isso. Se a gente quiser uma humanidade melhor, sempre me perguntam assim, o que é que eu posso fazer para o meu filho? A pergunta é sempre essa. Por isso eu escrevi o livro Cure Suas Raízes e Liberte Seus Filhos. Porque o que você pode fazer por eles é se curar. É olhar para esse desnível. É olhar para esse poder com humildade, não com culpa.